Boa noite, eu sou o Murilo Critico e Velozes e Furiosos nasceu como uma coisa muito pequena. Ele era um filme sobre caras que dirigiam carros e eram apaixonados por carros. E aí tem esse bandido que é o Toretto, que é um bandido, só que ele é super gente boa e ele tem uma família, ele valoriza a família. E por causa disso, o policial que se infiltra tem o coração amolecido e decide que tem uma coisa mais importante do que a lei. No caso é a família, é a amizade, são os valores. E nesse caso ele coloca tudo isso acima da lei, dá o carro pro cara, o Toretto foge. E esse filmezinho pequeno se tornou um fenômeno mundial. Então, Velozes e Furiosos foi crescendo. Logo veio Velozes e Furiosos 2, 3, Desafio em Tóquio, 4, 5... E deixou de ser sobre essa coisinha pequena, sobre corridas clandestinas e pessoas que amam família acima de qualquer coisa, para ser sobre esse grupo de golpistas internacionais, a lá 11 homens e um segredo, capazes de fazer qualquer coisa, que do nada sabem lutar com o Gifu, que vão pra lua, que param submarinos. E o resultado é que, cara, eu não sei mais o que pensar desse grupo de filmes. Quando a gente chegou no Velozes e Furiosos 10, esses caras já foram pra lua e voltaram. Esses caras já fizeram coisas absurdas e completamente contra a realidade, a física. E agora chegou Velozes e Furiosos 10. Partindo desse princípio, que esse filme, que essa série foi crescendo a níveis impossíveis de se lidar, o Velozes e Furiosos 10 é a prova perfeita disso. Porque você tem personagens demais, sem razão nenhuma para estar no filme, mas eles precisam estar porque eles têm de estar no filme, porque a série estabeleceu que tem muita gente e todo mundo é importante. Então eles não conseguem tirar um personagem da série. Por exemplo, nesse filme aqui, vários personagens não têm razão nenhuma para estar. Não precisavam, eles podiam ter um cameo de 2 minutos, que isso seria melhor do que o que a gente teve no filme. Toda a subtrama do amigo japonês, do Tej, toda essa subtrama não serve de absolutamente nada. É só eles, sem dinheiro, indo de um lugar para outro do mundo, conseguindo dinheiro, indo de um lugar para outro do mundo para encontrar com um dom em algum lugar. O que essa subtrama leva? Lugar nenhum. Você tem que trazer de volta o Jason Statham. Por quê? Porque ele foi um vilão importante do outro filme e ele precisa estar aqui. Mas qual é a função oficial real dele nesse filme? Nenhuma. Se ele tivesse sido cortado, não haveria diferença nenhuma no que a gente está vendo. E esse talvez seja o grande problema de Velozes e Furiosos 10. Muita coisa que poderia ser cortada está lá no filme. Por quê? Porque tem de estar no filme, para fingir que coisas estão acontecendo quando não estão. Exemplo, tem essa cena em que a Letty está com essa vilã, que é a Charlize Theron, que é a vilã do outro filme, de um dos filmes anteriores. Elas estão lá e aí elas não se gostam, elas se detestam, elas estão presas no mesmo lugar, elas se soltam e tem uma super briga. Pá, 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 porrada, porrada, yeah! A Letty ganha, ela tenta sair do local e descobre que elas estão na Antártica. Então ela fecha a escotilha e volta. E quando ela volta, a vilã diz: olha, eu preciso de você pra gente poder sair daqui. Por que ela não disse isso no começo da parada? Porque afinal de contas teve que ter uma luta de 10 minutos sem razão nenhuma para terminar a luta e elas terminarem do mesmo jeito que estavam no começo, presas e precisando da ajuda uma da outra. Se aqui você tá preso e precisa da ajuda de outra pessoa, e aqui você tá preso e precisa da ajuda de uma outra pessoa, quer dizer que nada aconteceu nesse meio tempo. Ou seja, se viesse uma mágica, uma tesoura mágica e cortasse esses 5 minutos de luta, o filme seria a mesma coisa. E isso é um problema, porque isso te tira de dentro do filme. Afinal de contas, pra que eu tô assistindo isso se todas essas coisas podem ser tiradas? Outro exemplo, o John Cena é o cara que salva o filho do Toretto. Beleza, ele salva o filho do Toretto, já está justificada a cena de luta deles. Agora tem uma outra cena em que eles estão dentro de um avião conversando sobre coisas que eles têm medo. Isso tem alguma coisa a ver com o filme como um todo? Não. O John Cena vai lá e bate em 2 malucos dentro do avião. Show! Eles saem do avião e pegam um aviãozinho pequeno. Pra quê? Pra chegar no lugar que eles precisam. Vem comigo. Eles estão aqui no começo da cena
num avião indo para um lugar que eles precisam. Agora eles estão dentro de um jato indo para o lugar para onde eles precisam estar. Se você corta isso tudo e bota eles conversando no avião e eles chegando onde eles precisam, que diferença que essa cena como um todo fez no final do filme? Pra que ter esses caras dentro do avião? Pra que eles entrarem no jatinho? Nenhuma razão. Mentira, uma razão. Consumir tempo. Pra que você que tá assistindo tenha essa ilusão de que tem alguma coisa acontecendo nesse filme, quando na verdade tem um monte de nada rolando. Mas o principal pra mim, o grande desperdício, o grande problema tá todo colocado dentro de um personagem. O vilão. O vilão é o Dante. Ele é filho de um banqueiro que morreu em um dos Velozes e Furiosos. E aí é dito que assim... Primeiro, vamos lá. Tem todo esse diálogo do pai dele com ele dizendo: ah, sua mãe achava você maluco, mas eu sempre te amei. Eu entendia você, filho, blá 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 blá. Tudo isso perde a força porque é alguém que a gente mal conhece falando de alguém que a gente mal conhece. Então pra mim é irrelevante. Se ao invés de colocar esse diálogo, por que não coloca o Dante criança maltratando um animal? Sei lá, fazendo alguma coisa ruim. Se preparando pra atacar um amiguinho que roubou o brinquedo dele. E aí aparece, ao invés de aparecer ele tipo mal e tal, ele criança mal, aparece ele sorrindo. Aí eu estabeleci que o sorriso desse cara é uma parada super perigosa. E sempre que ele estiver sorrindo, a gente está a um passo de uma certa violência. E aí isso justificaria mais pra frente, quando ele brinca e quando ele ri, que toda vez que ele ri, toda vez que ele usa o senso de humor dele, quer dizer que algum tipo de violência está para chegar. Isso seria muito mais importante pro filme. Só que isso não acontece. Aí tem esse Dante que é super sério. Ah, eu perdi tudo, você matou meu pai, eu tinha uma vida e uma família, eu vou tirar tudo de você. E tem esse outro Dante, que é o cara que aparece de roupinha violeta, que aparece rindo, dançando, que aparece com um monte de com uma bolsa de acessórios. É esse vilãozinho que fica rindo, zoando, que fica xingando o italiano. Então a gente, vamos lá, qual dos dois vilões eu tenho que acreditar? No vilão